Olha só, vem cá, 3 suspeitos de cometer 2 mortes dentro de um posto de combustíveis movimentado no centro de Curitiba vão a júri popular. Eu acho que vocês vão se lembrar do caso, né? Aquele em junho do ano passado que envolve a venda de venda de pedras preciosas. É que foi numa loja de conveniência num posto, lembra? Com o flagrante dos tiros e tal, aquela coisa lá toda. As imagens mostravam inclusive tudo isso. A Adriana Lopes tem novidade aí sobre o julgamento e conversa com a gente agora. Boa tarde, Adriana Lopes. Olá, Jason. Boa tarde para você e a todos que acompanham o Balanço Geral desse meio de semana, dessa quarta-feira fria aqui em Curitiba. Sim, Jason, temos novidade a respeito desse caso, viu? São 3 pessoas acusadas pelo duplo homicídio que aconteceu no dia 11 de junho do ano passado, dentro da loja de conveniências deste posto, onde a gente fala ao vivo agora, que fica bem no centro de Curitiba. O advogado Igor Kaluf, de 40 anos, e o amigo dele, o Henrique Mendes Neto, de 38 anos, foram mortos a tiro dentro dessa loja de conveniência. E o motivo desse crime seria uma dívida relacionada a pedras preciosas no valor de R$480 mil. Então, a decisão de levar essas 3 pessoas, os acusados, à júri popular aconteceu ontem e foi emitida pelo juiz da 2ª Vara aqui de Curitiba. Os acusados são o Bruno Ramos Caetano, que é suspeito de ter sido o mandante desse crime, e os irmãos Ilson Bueno de Souza Júnior e também o André Bueno de Souza, que são suspeitos de serem os atiradores desse crime. A gente tem um material completo que traz todo o detalhe a respeito desse duplo homicídio. Vamos acompanhar. O crime teria sido cometido porque o advogado estava cobrando para um amigo uma dívida de quase R$500 mil em pedras preciosas de um empresário de Curitiba. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o advogado Igor Kaluf combinou com o empresário Bruno Ramos Caetano um encontro aqui no posto de combustíveis na manhã seguinte à conversa que eles tiveram. Mas ainda conforme a Polícia Civil, o Bruno logo teve a ideia de acionar mais algumas pessoas para fazer a execução do advogado lá dentro. 2 irmãos foram presos, um terceiro homem não foi identificado e o Bruno é o único que até hoje permanece solto. Nas imagens das câmeras de segurança, Bruno chega e começa a conversar. Logo depois, os irmãos Ilson Bueno de Souza Júnior e André Bueno de Souza também entram no estabelecimento. Ilson é o primeiro a atirar. André chega logo depois e também efetua os disparos. Igor Kaluf e Henrique Mendes Neto morreram na hora. Depois dos assassinatos, todos fugiram e, conforme a polícia, o empresário ainda deu carona aos assassinos, comprovando que ele premeditou e foi o mandante das execuções. O empresário foi o autor intelectual do crime, porque levou 3 pessoas armadas, inclusive com calibre, né? Arma de uso restrito das forças de segurança, levou, depois buscou os mesmos na via pública, mentiu em vários pontos no seu interrogatório. Bruno foi preso na casa da mãe em São José dos Pinhais. No depoimento à polícia, negou que fosse o mandante do crime, mas disse que se sentia ameaçado pelo advogado e, por isso, decidiu levar algumas pessoas até o encontro. O pastor pegou o Júnior com mais outros 2 homens. Isso. Então, você mais 3. Isso, mas na verdade quem era para ir só comigo era só o Júnior. E você sabia que eles iam armados? Não. Também não sabia que os outros 2 estavam armados? Não. Que você levou junto no seu carro? Os irmãos foram presos quase uma semana depois do crime. Ambos confirmaram os disparos contra o advogado e o motoboy. Eles confessaram o crime também para a própria irmã, que foi ouvida aqui, que diz que eles confessaram para ela. O quarto suspeito, que não chega a disparar contra as vítimas, não foi identificado pela polícia. Todos eles foram indiciados por duplo homicídio quádruplamente qualificado, mediante paga ou promessa, impossibilidade de defesa da vítima e traição e dissimulação. Doutora Márcia Marcondes, eu acho que a surpresa seria se a decisão não fosse essa, né? De levar esses 3 homens aí à júri popular, né? O procedimento, quando a gente fala num crime de homicídio, ele passa primeiro
pela fase policial, depois ele tem uma fase judicial e no final dessa fase judicial, aí sim o juiz decide o que fazer, se realmente vai a júri popular, porque quando a gente fala em homicídio, né, é um crime doloso contra a vida, é a população que decide o destino dos acusados, né? Então é o que passa a acontecer agora. Agora passa-se assim a essa fase, que terminará com essa audiência do Tribunal do Júri e aí sim a condenação, a absolvição ou o que decidiu o tribunal, né? Ele que decide, é soberano. A nossa Adriana Lopes tem mais informações, inclusive, sobre o que diz aí a defesa aí dos suspeitos, né? Dos acusados desse crime. Olha só, Jasson, segundo essa decisão que saiu na tarde de ontem, esses 3 réus, eles serão julgados por homicídio qualificado por motivo torpe. A defesa que defende esses acusados, ela, para tentar aliviar a pena, também entrou com um recurso pedindo a retirada de 2 qualificadoras, que são... A primeira qualificadora é a do recurso que dificultou a defesa das vítimas e também o perigo comum. Ele também conversou com a nossa equipe e deu detalhes a respeito de como a defesa irá atuar daqui para frente. A decisão do juiz que remeteu os acusados, e o Bruno, o empresário, sobre o caso das esmeraldas acontecido no posto de gasolina, ele remeteu a julgamento, tirando 2 qualificadoras e colocando a seguinte indagação para a comunidade, para o conselho de sentença. Se Bruno matou para não pagar a dívida, e isso não encontra respaldo em local nenhum. Isto não aconteceu. Aquilo foi, infelizmente, uma tragédia movida pelo ímpeto das pessoas que acompanhavam o Bruno e das pessoas que acompanhavam o Igor Kaluf, que estava ali fazendo uma indevida e criminosa cobrança. Muito bem, já temos então aí o encaminhamento dado aí para esse crime, né? Da maneira como aconteceu, né? E os homens que vão agora, os acusados que vão a júri popular. Tivemos aí também o outro lado, que é o lado da defesa. Adriana Lopes, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta a conversar com outros assuntos aqui no Balanço Geral.